Olá, tudo bem? Aqui é o Ricardo Carreira. Hoje eu vou apresentar para vocês a nossa quarta aula, né, que compõe a nossa disciplina de planejamento da capacidade de produção e gestão Lean, que faz parte dos cursos de MBA da Faculdade FAENG. E a gente está vindo aí, né, já vou colocar para vocês aqui, mas a gente está vindo desde a primeira aula falando um pouquinho sobre previsão de demanda, depois a gente conversou um pouco a respeito de plano de longo prazo, planejamento agregado, plano mestre. E agora a gente vai fazer esse momento final, onde a gente vai falar de gestão Lean, vai falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. Enfim, são pontos importantes e que fazem parte hoje, parte, na verdade, indispensável para que a gente consiga resultados cada vez melhores, porque a exigência que o mercado nos faz é uma exigência que os nossos clientes fazem. Então a gente precisa fundamentalmente dominar e controlar tudo isso. Bom, vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso roteiro, né? Vou falar um pouquinho sobre o conceito para vocês, os objetivos, alguns princípios da gestão Lean, os desafios de hoje para você fazer uma gestão eficiente. E, claro, eu não poderia deixar de falar de tecnologia, de inteligência artificial, tudo isso aplicado na gestão Lean. Vamos falar um pouquinho de como a gente consegue viabilizar essas inteligências, como a gente consegue compor isso dentro do nosso dia a dia, depois a gente finaliza, tá bom? Acompanhe aí, não saiam daí, hein? Acompanhe que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, gente, a gente começa com algo muito forte, né? A gente começa falando que hoje não há mais espaço para desperdício, né? O conceito principal do lean enxuto, né? Algo que você vai fazer e o resultado precisa aparecer de maneira imediata. E hoje, mais do que nunca, com tanta concorrência, com tanta exigência, com margens cada vez menores, a gente não tem mais espaço para erro, né? Os erros hoje, eles podem ser responsáveis pela quebra de uma empresa. As empresas que antes tinham uma margem de 20, 30, 40%, hoje trabalham com 5, 3, 2, e não podem de jeito nenhum ter qualquer tipo de problema, qualquer coisa que vá prejudicar essa sua eficiência. Então, a realidade hoje, desperdício cada vez menor, né? A gente vive hoje numa sociedade extremamente globalizada, extremamente concorrida, onde nós temos uma série de fornecedores e concorrentes e clientes espalhados por aí. Eu não tenho mais um foco específico, né? O cenário exige uma resposta bem rápida, algo eficiente, algo que dê resultados de maneira enxuta, claro, e com processos extremamente ágeis, né? Então, isso que a gente vai comentar, essa pauta, né, principal da gestão Lean, ponto mais importante dessa nossa aula de hoje. Quais são os grandes objetivos hoje? Por que fazer gestão Lean? Onde essa gestão Lean vai nos levar? Primeiro, reduzir custo, porque quando você não tem desperdício, fatalmente você reduz seus custos. Outro nível, você aumenta o volume, aumenta a sua produtividade em conjunto com a sua performance, ou seja, você produz mais e com menos erros. Por quê? Porque você está ali trabalhando todos os desperdícios, né, todas as arestas que você venha a ter. Outro objetivo importante, a gente tem que entender que os processos que existem hoje, inclusive com o advento de tanta tecnologia, a gente a cada dia precisa melhorar. A gente nunca pode ficar satisfeito e sentar num determinado resultado. Ah, gostei, fui bem, sou líder de mercado e a partir de agora eu vou relaxar. De maneira nenhuma, porque o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo colocado, eles têm um único objetivo, que é chegar no topo. Então, eles todos estão observando o que está acontecendo com a gente. Eu sempre gosto de dar um exemplo. A seleção brasileira de vôlei, durante uma década, reinou praticamente sozinha aí no cenário internacional, conquistando Liga Mundial, Olimpíada, Campeonato, Copa do Mundo, tudo que vocês possam imaginar. Foi uma década de ouro. O que aconteceu com os outros times? Todos ficaram analisando os nossos jogos. E o nosso técnico, que era o Bernardinho, que continua sendo ele até hoje, ele sempre dizia: não vamos ficar felizes e satisfeitos com nossos resultados, porque as pessoas que estão abaixo de nós estão querendo fundamentalmente nos passar. Então a gente tem que estar o tempo todo ligado, tem que estar o tempo todo melhorando, mas infelizmente existem ainda situações onde as conquistas nos levam a algo onde a gente fica mais tranquilo, né? A gente fica mais calmo e isso não se aplica à melhoria contínua. Hoje nós temos que estar buscando o tempo todo melhoria contínua, o tempo todo buscando elevar o nosso nível de eficiência, porque a exigência cresce a cada dia, né?
E a outra coisa também sempre é uma gestão extremamente eficiente, direta, no alvo da capacidade, porque esse talvez seja um dos piores desperdícios que a gente tem. É o mau dimensionamento da nossa capacidade, ou seja, você tem uma estrutura grande demais para o serviço que você oferece ou pequena demais para a demanda que você tem. Então, a gestão Lean ela vai tentar trazer esses 4 grandes objetivos para a linha de frente, né? Redução de custo, produtividade, melhoria contínua e capacidade de produção bem gerenciada, né? Esses são os grandes objetivos. Bom, princípio, né? Uma coisa importante, gente, que a gente precisa entender, eu acho que essa evolução ela foi ocorrendo ao longo do tempo, é a questão da percepção de valor. O Lean, ele tem essa perspectiva. O que que gera valor para o cliente? O que que o cliente valoriza? Ele valoriza a forma? Ele valoriza o tempo? O que que é importante para o teu cliente? E a gente tem que focar nisso. O foco no valor que o cliente dá. Ah, ele valoriza o preço. Bom, se ele valoriza o preço, eu tenho que buscar alternativas para que eu consiga gerar algo que ele goste, né? Ah, ele valoriza o tempo, ele quer algo rápido. Ah, ele valoriza a forma. Ah, ele valoriza o ambiente. Não sei. Então a gente precisa entender isso. E no momento em que a gente identifica qual é o valor, a gente vai o quê? Montar o nosso fluxo. O fluxo que vai nos levar àquele valor extremo que o nosso cliente gostaria de ter ou exige, né? Então, esse é um outro princípio. Primeiro, identificar, detectar e definir que valor. Segundo, montar a estratégia, montar o fluxo, para que eu sempre entregue isso que o meu cliente precisa e quer, porque eu preciso entender o que é que ele valoriza, né? E eu preciso montar essa estratégia para ele. Se eu tenho um público que quer o meu serviço 24 horas, eu tenho que montar um fluxo para entregar 24 horas para ele. Ah, não, tu tem um cliente que. Tu tem um perfil de clientes que eles não valorizam essa questão do tempo. Eles querem a qualidade, não importa o preço. Ah, beleza, então eu vou montar um fluxo para isso. Outra coisa, gente, quando eu falo de linha, eu estou falando de. Hoje não tem espaço mais para descontinuidade, né? Você tem que estar o tempo todo executando o teu serviço, né? Eu até dei como exemplo que hoje as pessoas estão muito ansiosas, elas querem respostas muito rápidas, né? Nós estamos na era da tecnologia, na era do resultado rápido. Se alguém manda uma mensagem para ti, você rapidamente tem que devolver. Se não devolver, essa pessoa começa a reclamar, começa a mandar interrogação. Isso vale para a rede social, isso vale para o WhatsApp, isso vale para todos os mecanismos de comunicação que nós temos. Então, o fluxo ele não pode parar. Não importa se é sábado, se é... Eu sou de uma época que a gente fechava na hora do almoço. Uma empresa, uma organização que hoje quer realmente oferecer um serviço, ela não pode mais ter esse privilégio de fechar meio-dia e abrir 2 horas da tarde. A gente não pode parar. E antes, a gente fechava às 18. As empresas hoje estão extrapolando ainda até às 22, às 20. Tem empresas que funcionam 24 horas. Por quê? Porque os serviços têm que ser oferecidos 24 horas. Empresas que abrem no sábado, no domingo, ou seja, não tem mais esse limite. Ou seja, o fluxo tem que ser contínuo. Outra coisa que também tem a ver com os princípios Lean, a questão da produção puxada. Gente, a produção puxada ela tem um valor muito maior do que a produção empurrada. E a produção empurrada é a produção que tem independente da necessidade, e isso pode gerar desperdício, dar margens para desperdício. Então eu preciso conectar minha cadeia de suprimentos para que a minha produção seja acionada sempre que eu tiver uma previsão de demanda eficiente. Olha como é legal esse assunto que a gente está falando. Nós estamos falando lá atrás, nós começamos a falar sobre previsão de demanda. Então, eu preciso ter uma previsão de demanda real para que eu consiga produzir algo que é realmente necessário. Aquela história do estoque zero, né? O estoque zero é algo que não funciona na realidade, mas o estoque zero é um conceito interessante, você reduzir estoques, porque estoque ele é um mal necessário. Eu tenho porque eu não quero deixar de atender o meu cliente, mas o mínimo de estoque que eu fizer, eu deixo a minha empresa mais eficiente. Mas para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter uma produção puxada. O que é uma produção puxada? Entender a minha demanda, definir a minha previsão e, a partir dessa previsão, a gente conseguir lançar a quantidade que realmente vai ter aderência, né? Então, isso é o importante. Então, vale uma dica aqui, né? A gente não tem mais hoje espaço para os desperdícios, que é o início da nossa aula. E mais do que isso, a gente construir essa cadeia de abastecimento, todo esse guarda-chuva de produção de acordo com a demanda e com a necessidade real do meu cliente. Porque fazer estoques desnecessários, ou desperdício, ou retrabalho, que eu vou já falar sobre isso daqui a pouco, é algo que a gente não aceita mais. As organizações elas não suportam esse peso do erro, né? Então vamos lá. Nós estamos indo muito bem, hein? Espero que vocês estejam gostando aí da nossa aula.
E, gente, e aí vem um quinto item que eu até botei, eu botei ele numa cozinha diferente, que é a perfeição. Claro que a perfeição é algo difícil, é algo assim meio inalcançável. Mas quando a gente fala de perfeição, nós estamos falando assim de tentar chegar no melhor nível possível de qualidade, no melhor nível possível de eficiência. Eu preciso, de alguma forma, ter isso bem incorporado no meu dia a dia, né? Isso precisa estar no meu DNA, né? Eu quero a perfeição, mesmo que eu não chegue na perfeição, mas eu quero, eu busco, é incessante. Por quê? Porque sempre vai ter alguma coisa que eu vou melhorar, né? Eu tenho um exemplo muito legal que é o Usain Bolt, aquele corredor que vocês devem lembrar, e ele melhorava décimos de segundo, ou seja, a busca pela perfeição. Até que chegou o momento que ele não conseguia mais melhorar, ele desistiu, ele saiu no auge da sua carreira. Por quê? Porque ele sabe que a busca pela perfeição é o combustível, a motivação que a gente tem para desenvolver. Então, pensem nisso, lembre-se disso, né? Gente, vamos falar de desperdício um pouquinho? Temos que reduzir, né, eliminar esses desperdícios. E onde é que tem focos grandes de desperdício? A logística, o transporte, de um modo geral, a logística, né? Transporte, estoque, movimentação, são focos muito grandes de desperdício, né? Por quê? Porque se você não tiver uma escolha correta do modal de transporte, se é rodoviário, ferroviário, se através de barco, de navio, enfim, se você não escolher corretamente o modal de transporte, primeiro você vai ter custos desnecessários, depois você vai ter as perdas que vão ser grandes. Então você precisa realmente escolher, identificar e cuidar com muito esmero da gestão do transporte. É algo que tem um impacto financeiro muito grande, custo é muito alto, e ao mesmo tempo ele também tem uma relação direta com eficiência, com desperdício, enfim, é algo muito importante. Outro ponto, estoque. Eu falei agora há pouco sobre estoque. Estoque é uma coisa que a gente precisa ter até por uma questão mercadológica. O marketing nos exige, o mercado nos exige isso. Porque se eu não tiver o produto naquela hora, naquele momento, o cliente pode ir no concorrente e comprar mais caro. Mas eu preciso estar o tempo todo com a minha previsão de demanda ali azeitadinha, eu tenho que estar com a minha previsão de demanda bem definida para que eu não tenha nenhuma surpresa, e ao mesmo tempo faça estoques desnecessários. Por quê? Porque estoque peso, estoque capital imobilizado, algo engessado, e eu quero diminuir o máximo que eu puder de estoque, né? Outro ponto também, boa parte dos prejuízos, dos desperdícios acontece internamente dentro do teu armazém, só na movimentação da carga. Então você precisa ter cuidado com isso, definir fluxo, definir processos, mapear tudo isso, controlar tudo isso. Só nessa movimentação de carga a gente tem muito desperdício. Se você pegar a estatística aí dos supermercados, 20% hoje das perdas e avarias do supermercado estão localizadas na movimentação dentro do estoque. Já chegou o transporte, já foi estocado, mas só em movimentar a carga dentro do teu estoque, ela quebra, ela vaza, ela vai para um lugar perdida, às vezes movimentada aleatoriamente, enfim. Então são problemas, são desperdícios que a gente precisa eliminar a todo custo, né? Outro ponto que a gente precisa focar quando eu falo de eliminar desperdício, retrabalho. Gente, não tem espaço hoje para retrabalho, não tem mais espaço. Essa coisa de fazer uma entrega em algum lugar e descobrir que o pedido que tu levou para aquele lugar não é o pedido correto, a pessoa pediu amarelo, tu está levando verde, e você tem que voltar, fazer novamente todo um processo de reorganização, de reentrada. É um custo muito alto. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Mercado Livre, que todo mundo conhece, ele tem uma prática que é muito usual, onde boa parte dos problemas na hora da logística, às vezes o produto chegou danificado pelo transporte, pela movimentação, e a pessoa quer devolver. Ele prefere pagar para você. Não, 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 pode ficar com esse produto, não precisa tu devolver, eu vou te devolver o dinheiro, eu vou estornar a tua compra, porque esse retrabalho gera um custo muito alto para ele, né? Então é preferível ele assumir esse custo, seria um custo menor do que ele ter o retrabalho. Então olha como é importante, né? Outra coisa, gente, que foco é produzir demais. Eu sei que existe muito essa coisa de produzir ao máximo que a gente puder, porque tem uma estrutura, mas aí é um erro de planejamento de capacidade. Porque você desenvolveu uma indústria com uma capacidade muito grande, precisa rodar essa indústria e não tem para quem vender, não tem demanda suficiente. Então, o excesso de produção gera um monte de coisa, gera estoque, gera desperdício, gera risco, né? Enfim, temos que ter essa coisa muito alinhada, né? E um outro ponto que eu acho
ponto meio invisível, mas que dá muito problema. O desperdício intelectual. Gente, a falta de uma seleção, de um recrutamento correto, para que você tenha a sua equipe realmente direcionada para aquilo que é importante, para aquilo que ela tem aptidão, isso também é um foco de desperdício muito grande. Às vezes você tem uma pessoa que tem um potencial, por exemplo, matemático, técnico muito grande, e ela está em algo mais social, onde ela não tem aptidão, ou vice-versa. Você não conseguiu montar de uma maneira estratégica realmente aquela função, realmente as atividades que vão ser feitas e aliar isso à aptidão daquela pessoa. Então, isso também gera desperdício. Então, vamos ter muito cuidado. Eu estou trazendo para vocês aqui, gente, e vale essa nossa observação. Eu estou trazendo aqui para vocês pontos que são muito importantes para a gente eliminar o nosso desperdício. Porque o que eu quero mostrar para vocês é que não tem mais espaço para desperdiçar. O desperdício hoje, ele pode quebrar uma empresa. Quantas empresas grandes e médias que sempre viveram bem, mas hoje, num cenário mais restrito, numa economia mais retraída, numa concorrência maior, num nível de exigência maior, quando ela começa a mostrar esses desperdícios e essas fragilidades, ela não está mais aqui para contar história. Tem muita empresa que não está aqui para contar história, né? Em contrapartida, as empresas que se modernizaram, que entenderam como o processo funciona, que evitam desperdício, que controlam. O controle é foco de tudo. Tu tem que controlar tudo, tu tem que ser um maluco por controle. Controla a entrada, controla meio, controla a saída, controla todas as fases do processo, porque é o controle e como tu mede isso que vai dar o nível de eficiência da tua organização. Pensem nisso com muito cuidado, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E a gente chegou num ponto que eu acho que está muita gente esperando, né? Claro que a gente não vai falar aqui sobre tudo que existe sobre inteligência artificial, mas eu vou trazer pontos que são importantes para integrar o uso dessa tecnologia, da inteligência artificial, para a gente tentar chegar em tudo que a gestão Lean ela prega, né? Essa coisa de evitar desperdício, essa coisa de definir bem processos, essa coisa de planejar a capacidade. Mas como eu consigo fazer isso hoje de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais enxuta, de uma maneira muito mais produtiva, né? Como eu consigo fazer a gestão Lean hoje? Primeiro que através das inteligências, gente, as inteligências artificiais, de um modo geral, elas vieram para realmente fazer uma mega revolução. E a gente tem que estar preparado para essa mega revolução, precisa estudar sobre isso, precisa entender como a gente pode participar desse processo e não se voltar contra ele. Porque eu vejo muita gente se voltando contra o processo de inteligência artificial, onde na realidade a inteligência artificial ela vai ser incorporada a tudo. Vai ser incorporada à venda no varejo, vai ser incorporada à indústria, vai ser incorporada ao serviço de toda a natureza, e a gente precisa estar preparado para isso. Eu trouxe alguns pontos onde a gestão Lean é impactada diretamente pelo uso da tecnologia e da inteligência artificial. Por exemplo, as manutenções preditivas. Ou seja, você tem avaliações e sensores que antecipam com muito tempo as possíveis falhas, ou seja, não tem falha. Por quê? Porque existe um estudo detalhado, feito por uma IA, através de sensores, através de mecanismos que vão estar o tempo todo avaliando que daqui a, sei lá, 6 meses essa máquina vai falhar. Então, eu não vou deixar ela falhar, eu vou corrigir antes. Olha, essa coisa da tecnologia é um negócio absurdo. Eu fui me consultar, olha como isso está se impregnando em todas as áreas, não importa qual é a área. Eu fui, fiz alguns exames, fui fazer um check-up, né? E a minha médica chegou e falou assim: você não tem problema cardíaco, mas eu vou te passar essa medicação, porque pelos exames e pela análise que a gente fez, inclusive um relatório feito através de inteligência artificial, ele projetou que é possível que daqui a 5 anos você comece a ter algum problema nas tuas coronárias, né? Então, eu fiquei meio assustado. Caramba, é algo que eu ainda vou ter, pode ser que eu tenha. E se eu mudar meu hábito? Não, mas vamos garantir, então, vamos fazer logo uma estratégia, uma estrutura para que você não tenha esse problema no futuro. Então, isso, você se antecipar, ter através de dashboards, através de dados, o mapa completo da tua organização. Hoje você precisa saber tudo que entra, tudo que sai, o meio, as performances, as métricas têm que ser cada vez mais amplas, os processos automatizados, essa coisa da indústria 4.0, onde nós já estamos indo para a indústria 5.0, onde o uso é mais intenso ainda. Não é só robotizar, muito mais do que isso. É a robotização com autonomia. Não é eu ter um robô fazendo o que eu mando, é ele tomar a decisão. É ele ter uma inteligência por trás que faz isso.
E as IA generativas, que essas são mais conhecidas aí, existem várias aí no mercado, das mais comuns, como é Cloud, como é ChatGPT, como é Manus, enfim, são várias, né? Gemini e etc. Existem as outras inteligências que são construídas a partir dessas inteligências macro, né? E são focadas em algum tipo de ação, enfim. Gente, um cenário absurdo, enorme, gigantesco, e a gente não conhece nada ainda, mas ele está chegando, ele está inserido, ele está cada vez mais fazendo parte do nosso dia a dia, da nossa tomada de decisão. Então, a tecnologia ela não vai substituir, o IA não vai substituir o pensamento, a gestão limpa, mas ele vai ampliar como eu faço isso, e vai eliminar cada vez mais desperdícios e criar cada vez mais valores para isso. Então, é importantíssimo que a gente aprofunde o estudo, entenda como isso funciona, entenda o impacto disso. Se a gente vê hoje a área da saúde, a área do direito, a área da gestão, as áreas, até a área do esporte, eu fiquei impressionado como a inteligência artificial, como a tecnologia hoje, ela produz dado, dashboards e raciocínios para o esporte de alta performance. É algo assim impressionante. Se você vai para um time, sei lá, um grande time de futebol como Real Madrid, Barcelona, ele tem um staff de tecnologia que é impressionante, onde tem dados e mais dados e minúcias e avaliações fantásticos. Tu vai para natação, é a mesma coisa. Enfim, gente, o uso é impregnado essa tecnologia. A gente não pode fechar os olhos para isso, jamais, jamais, né? Então, aqui algumas ferramentas que o gestor deve usar hoje. Como eu falei, os dashboards, né? Ou seja, ampliar tudo isso, mapear tudo isso, ter todos os teus dados compilados e esses dados compilados e desenhados da maneira através de gráficos, através de análises já feitas, já prontas, com resumos para você verificar e avaliar se está no caminho certo. As IAs generativas, como eu dei alguns exemplos, que elas documentam, que elas organizam, que elas relatam, que elas sinalizam, né? Uma visão mais ampla computacional, onde você tem a IA identificando defeitos antes que eles aconteçam, né? Os RPAs, que são os Robotic Process Automation, que na realidade, o robô com consciência. Ricardo, tu tá maluco? O robô não tem consciência. Gente, o robô. Há pouco tempo atrás, sei lá, semana passada, eu estava conversando. Quando eu pensei, eu estava sendo questionado por uma IA. Ela estava me questionando: você não está fazendo correto, não é isso não. O teu pensamento está errado. Eu falei: caramba, onde nós chegamos? Mas é verdade. Hoje, o nível de evolução dessa tecnologia e dessas inteligências, elas são absurdas, são assustadoras, mas a gente tem que estar se preparando para isso e não simplesmente fechar os olhos ou dizer que isso não vai funcionar e que isso nunca vai chegar, né? A gente tem que estar preparado para isso. Gente, primeiro eu queria agradecer a todos que ficaram, que assistiram a aula 01, a aula 02, a aula 03 e aqui está com a gente na aula 4. Eu estou muito feliz de poder estar compartilhando com vocês um pouquinho desse conhecimento, trazendo para vocês um pouquinho do que a gente acredita e tenho certeza que a partir daqui vocês não vão ter a solução dos seus problemas, mas eu tenho certeza absoluta que essa faísca, né, essa coisa foi ligada aí dentro de cada um e vocês vão ter aí horizontes para refletir, né? Então, façam reflexões, entendam um pouquinho sobre tudo isso. Espero que vocês tenham gostado e com certeza nos veremos em breve. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima.